Como os irmãos sabem, desde que nós iniciamos este novo modo de escola dominical, nós, em vez de seguirmos algum estudo que estivesse a ser feito por alguma das classes, nós optamos por uma coisa diferente, em que todos nós pudéssemos começar juntos e acompanhar juntos. O livro de Esther foi escolhido por mim por uma questão de ser um livro que nos fala sobre um momento particularmente difícil da história do povo de Deus, em que havia uma ameaça enorme à continuidade, digamos assim, à realidade da existência do povo do Senhor. E como Deus agiu, apesar de não haver o nome de Deus não aparecer no livro, Deus esteve a interferir de forma clara para permitir a preservação do seu povo. E é com esta ideia de fundo que nós estamos a trabalhar o livro. Lembrando que a promessa da salvação foi feita no momento inicial. É o momento de graça. Quando lemos Gênesis 3:15, deveríamos perceber ali o quanto já temos a manifestação da graça de Deus. Porquê? Porque o homem pecou, vai ter que arcar com as consequências. O Senhor está a enumerar as consequências do pecado do homem, mas sem que haja nenhuma manifestação de arrependimento, sem que haja nenhum pedido de perdão, Deus já anuncia a salvação. Ele já diz qual vai ser a forma pela qual o homem vai poder ser salvo. E isto é graça, porque não merecíamos, o homem não merecia, Adão e Eva não mereciam, e Deus age já desta maneira, nesta altura. Ora, o inimigo tinha plena consciência disto. Ele sabia que o povo de Deus já estava separado por isto. Ele sabia que um dia viria o Salvador. Ele tinha esta informação. Na sexta-feira eu sugeri aos irmãos que vissem, aqueles que desejassem, o filme A Paixão de Cristo. No momento da morte de Jesus na crucificação, neste filme, o realizador do filme coloca uma cena em que aparece o inimigo, Satanás, aquela figura, enfim, andrógena que aparece alguns momentos durante o filme, com um grito. E algumas pessoas ficam a perguntar o que é que estava a acontecer ali. Nós que entendemos a história da salvação não temos que ter dúvida. O inimigo ficou profundamente frustrado. Ele tentou de todas as maneiras impedir que Jesus fosse à cruz e completasse o sacrifício. Até à beira da cruz, ele continuou a tentar Jesus através do povo, através dos líderes religiosos, no desafio que foi feito. Se tu és o Cristo, desce da cruz, que é para nós podemos crer em ti. Foi a tentação até à última hora. E quando Jesus diz que está consumado, o inimigo sabe que está derrotado. E, portanto, aquele grito é um grito de derrota, é um grito de frustração, é um grito de raiva, porque ele sabe que Jesus venceu. Mas o inimigo tentou várias vezes eliminar o povo de Deus. E a história de Esther é uma história que nos fala de forma particular de um episódio tremendo na história do povo em que o inimigo tentou fazer isto. Vamos então entrar aqui no nosso material, apenas recapitulando, ou pelo menos entrando naquilo que é o nosso material em termos de tema. Lembramos que estamos a falar sobre o Império Persa durante o tempo do rei Xerxes I, ou Assuero, que reinou entre o ano 486 e o ano 465. Entre o ano 481 e 79 houve ali aquela campanha feita pelo rei Assuero contra a Grécia. Ele não foi bem sucedido, ele voltou. Nessa altura ele sente-se frustrado, ele sente saudade da sua Vashti, da sua rainha, da sua, enfim, esposa favorita. Ele procede a uma escolha de uma substituta, e então nós temos a entrada de Esther na história. O Império Persa era um império muito vasto. Os irmãos podem ver, ele ia desde a Índia até a Grécia, no norte ao Egito, no sul à Líbia. Portanto era um império vastíssimo, o maior império, até aquela altura era o maior império. Mais tarde teremos impérios maiores, mas este era o maior até aquele momento. Toda a história que estamos a ver acontece na cidade de Suzã. Uma das capitais persas, não era a única, era uma das capitais que os persas utilizavam. Como já dissemos aos irmãos, eles também tinham Ecbátana e Persépolis, que eram outras duas das suas capitais. Vamos então para o fim do capítulo 2, porque pouco depois da nomeação de Esther como a esposa favorita agora do rei,
acontece um episódio muito importante para o desenrolar da história e que nós lemos no capítulo 2, a partir do versículo 21. Lemos assim no capítulo 2, versículos 21 a 23. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, 2 eunucos dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. Foi escrito nas crônicas perante o rei. Mardoqueu, nós sabemos que é tio de Ester. Ele é primo, mas funciona mais como tio por causa da diferença de gerações. Mas na prática nós temos Mardoqueu como pai adotivo. Ele assume a responsabilidade de tomar conta de Ester quando ela fica órfã. Ela era filha do tio de Mardoqueu, portanto seriam primos. Ester está agora no palácio e o texto diz que Mardoqueu servia à porta do rei. Eu disse na semana passada, os irmãos talvez não lembram, mas esta imagem que colocamos aí foi para tentar ajudar a perceber que quando falamos da porta do rei, não estamos a falar de um portão, não é uma portinha, ele estava ali como as nossas portas. A porta do rei, a porta do palácio de Suzã era uma grande estrutura, com 40 metros por 28. Os irmãos têm aí uma imagem, enfim, um desenho ilustrativo do que seria a realidade da porta do Palácio de Suzã. Portanto, estamos a falar de uma grande estrutura, impressionante, e esta estrutura era muito grande, portanto acontecia muita coisa à porta. O que é que significa dizer que Mardoqueu estava à porta do rei? Há algumas possibilidades. Uma delas é que haveria alguma coisa algo a ver com proteção do rei, alguma função de guarda. Mas nós sabemos que havia uma guarda real importante, havia uma tropa de elite que guardava e que protegia o rei, e Mardoqueu não aparece em momento algum como algum aspecto militar. Há uma tradição judaica que ele diz que fazia parte de uma espécie de polícia secreta do rei Assuero. O texto não nos dá confirmação sobre isto, é uma ideia hebraica. Há quem entenda esta questão de estar à porta como uma função administrativa. Ele era uma das pessoas responsáveis pela provisão, pelo sustento, pelo trabalho administrativo, e então, como funcionário do rei, ele tem que estar disponível o tempo todo. Portanto, ele está à porta, porque a qualquer momento o rei pode mandar chamá-lo e ele tem que estar disponível. Os reis orientais não eram marcados pela sua paciência. Quando chamavam um funcionário, não era para ficar à espera. Portanto, eles têm que estar à porta, estão disponíveis para servir. Lembremos que dentro do Império Persa, mais tarde, Neemias vai ser um funcionário administrativo, ele vai ser responsável pela provisão da copa real, do vinho do rei, e com isto ele tem esta função. Neemias vai ter esta posição no reinado de Artaxerxes, que é filho de Assuero. Portanto, percebam que há aqui uma sequência, não é? Os 3 reis ou os 3 imperadores do Império Persa que nós temos seguidos, todos eles são marcados pela proximidade de grandes personagens bíblicos. Dario é marcado porque ele está ligado a Daniel, já no fim da vida de Daniel. O filho de Dario é Xerxes, Assuero, que é quem casa com Ester. E depois o filho de Xerxes, neto de Dario, é Artaxerxes, que vai ter como ministro a Neemias, ao qual ele vai autorizar a construção do templo. Esta é a sequência cronológica, para os irmãos irem montando aí na cabeça a cronologia da história, porque ela é importante para nós. Há ainda uma outra possibilidade. A porta das cidades e dos palácios era marcada como local de julgamento, de juízo. Era um local onde muitas vezes se reuniam os tribunais. Estaríamos falando aqui de um tribunal, não o mais importante, o tribunal mais importante era o próprio rei, mas muitas outras questões eram decididas antes de chegar ao rei, para que o rei não fosse incomodado com pequenas questões burocráticas e legais. E há quem entenda que Mardoqueu fazia parte do sistema judicial e estava à porta porque ele era um dos membros deste sistema em que julgaria pequenas questões burocráticas
para que elas não atrapalhassem a vida do rei. Enfim, são várias possibilidades. Seja como for, é um lugar privilegiado, o que significa que Mardoqueu está próximo das instalações reais, aonde está Ester, e ele quer saber o que é que se passa com a sua filha adotiva, assim como também do seu rei. E é nesse contexto que ele ouve, de alguma maneira, como é que ele ouviu? Não sei, irmãos, ouviu atrás das portas, não sei. Alguma informação chegou a ele, de alguma forma ele percebeu que estes dois eunucos estavam indignados contra o rei e estavam a planear um atentado. Por que é que eles estão zangados com Assuero? Não sabemos. Reis orientais eram marcados pela sua animosidade, eram homens com temperamento muito intempestivo e, portanto, é fácil perceber que Assuero tivesse tomado alguma decisão que estes eunucos ficaram zangados. Golpes palacianos também não são propriamente novidade. Eles eram muito comuns nas cortes orientais e estes indivíduos que estão muito próximos do rei eram particularmente personagens que podiam estar envolvidos. Assuero, o rei Xerxes, vai de facto morrer vítima de um atentado. 14 anos depois deste momento na história, Artabanos, que era um dos capitães da guarda, vai matar Assuero com a complacência de um dos eunucos chamado Mitrídates. Então, isto faz parte daquilo que era a vivência da época, não é nada de extraordinário que estamos a ver aqui. Segundo a tradição judaica colocada em história por Josefo, Mardoqueu recebeu esta informação por um outro eunuco chamado Barnabasos. Teria sido este indivíduo que teria contado a Mardoqueu, mas a Bíblia não diz isto. Enfim, Mardoqueu sabe de alguma maneira, ele faz passar esta informação a Ester, Ester conta o que está a acontecer ao rei Xerxes e Xerxes toma providências para que se possa verificar. Duas coisas a perceber aqui. Primeiro, a atitude de Mardoqueu. Ele é funcionário do rei, ele está preocupado com o seu rei, com o seu soberano. Por outro lado, ele está preocupado com Ester. Se Xerxes for morto, é muito provável que a sua esposa favorita também sofra. Portanto, ele está preocupado com o rei, mas também está preocupado com a sua filha, digamos assim. Portanto, é natural que ele tome esta posição. É bastante arriscado o que Mardoqueu faz. Por quê? Porque os eunucos eram personagens com uma posição muito importante. Eles ocupavam uma posição de profunda responsabilidade e confiança. Eles eram treinados desde pequeninos, desde crianças, eles eram separados para aquilo que era a função que iam ocupar, eles, fisicamente falado, eram castrados justamente para poderem estar junto às esposas dos reis sem que houvesse nenhum risco, e eram homens de total confiança do rei. Portanto, levantar uma acusação contra um eunuco era algo que tinha o seu risco, mas Mardoqueu o faz e as inquirições que são estabelecidas comprovam que estes dois homens estavam realmente envolvidos num complô contra o rei e eles então são eliminados. Eles são pendurados numa forca, diz aí a minha versão, a versão que eu coloquei para os irmãos, não sei qual é a versão que os irmãos têm. Enforcados é uma posição que está normalmente nas nossas traduções. Talvez seja para minimizar aquilo que provavelmente aconteceria na prática. Esta expressão que é usada aqui como enforcar provavelmente significa o empalamento. Empalar é uma prática um bocadinho mais, digamos, cruel do que propriamente o enforcamento. Ambas representam morte, mas pronto. Os persas não eram caracterizados pela sua simpatia. Eles eram especialistas em criar algumas formas de morte muito especializadas. Lembrem-se que são os persas que criam a crucificação. Ela não é invenção romana, é invenção persa. Então os persas empalavam e crucificavam. Aqui provavelmente foi o que aconteceu, o empalamento destes dois elementos. O que chama muita atenção aqui é que nada acontece em relação a Mardoqueu no tocante à recompensa. Assim como os reis orientais eram marcados pela sua crueldade, eles também eram marcados pela generosidade daqueles que lhes eram queridos. Quando alguém fazia alguma coisa digna de nota, os reis orientais normalmente eram muito generosos na sua recompensa como parte da prova da sua riqueza. Dar um grande prémio em dinheiro era uma maneira de mostrar que o rei era muito rico e era muito bom rei.
Então, é estranho que Mardoqueu tenha sido fiel, tenha sido cuidadoso, tenha levado à presença do rei, ao conhecimento do rei, esta situação tão grave e que, no entretanto, não acontece nada, ele não é beneficiado. E logo no momento seguinte, no capítulo 3, nós lemos de um indivíduo que não sabemos o que é que ele fez e ele é exaltado. E parece-nos confuso. O justo comporta-se bem e não é recompensado, e o ímpio é exaltado. E isto faz parte daquilo que é uma realidade bíblica que não nos deve surpreender. No entretanto, este pequeno episódio, eu gastei tanto tempo com ele, porque ele é fundamental na história. Portanto, não esqueça esta questão, porque o rei pode não ter recompensado Mardoqueu nesta altura, mas Deus sabe o que é que está a acontecer. Muito bem, passamos ao capítulo 3. Assim como eu disse ao irmão que entre o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Esther há cerca de 4 anos de intervalo, e eu disse ao irmão que se quisesse colocasse aí na sua bibliazinha para quando fizerem uma edição de Bíblia de Estudo do irmão possam colocar esta nota. Há 4 anos de intervalo entre o primeiro e o segundo capítulo de Esther. Há mais ou menos 5 anos de intervalo entre o segundo e o terceiro. Portanto, temos mais uma vez um período longo de tempo a passar, em que Esther está estabelecida na sua posição como esposa favorita de Assuero. Ela já não é uma jovenzinha que chegou ao palácio e não está habituada ao que se passa, ela agora já está perfeitamente estabelecida, ela já tem uma posição bastante importante junto do rei quando entramos no capítulo 3. E o capítulo 3 começa dizendo que depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Muito bem, vamos perceber um bocadinho este primeiro versículo, porque ele é muito importante no desenrolar da história. O texto, para nós, torna-se muito significativo por causa desta designação deste príncipe. Ele chamava-se Amã, era filho de Amedata, e esta classificação seguinte é que é motivo de muita conversa, mas que poderá ter um significado enorme para a história. Diz o texto que ele era agagita. Ora, a grande maioria dos estudiosos bíblicos interpreta que isto significa que este homem, este príncipe, era da família de Agag, um dos antigos reis amalequitas. E isto torna a história, dá à história um twist, digamos assim, um sabor completamente diferente. Quem são os amalequitas e quem foi Agag? E por que é importante se Amã for Agagita ou filho de Agag? Então vamos lá, lembrar a história bíblica, não sei se os irmãos têm presente ou não. Livro de Êxodo, capítulo 17, aquele famoso episódio em que queria que os irmãos pudessem ver a imagem, não é? Não sei se estão a conseguir vê-la. Os irmãos creio que estão a ver, não é? A famosa imagem em que Moisés está no topo do monte e duas pessoas vão ajudá-lo, dois servos do Senhor vão ajudá-lo, o seu irmão Arão e também Ur vão segurar os seus braços, porque Israel está a lutar contra os amalequitas. E enquanto Moisés intercede, eles têm vitória. Quando os braços dele se cansam, ele começa a ter derrota. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram uma tribo árabe que habitava no deserto, era um povo que vivia da pilhagem e do ataque aos seus vizinhos. Os amalequitas não produziam, não plantavam, não semeavam, não colhiam, não tinham propriamente grandes rebanhos. O que eles faziam era, eles atacavam os povos vizinhos, atacavam caravanas no deserto. Era um povo que vivia do roubo e da pilhagem. Era uma cultura maligna. E o que é que eles fazem? Lembramos, Israel saiu do Egito, é uma grande multidão, temos uma multidão de milhões de pessoas a atravessar, e naturalmente o texto bíblico diz especificamente isto, os mais velhos, os mais cansados, os mais doentes, enfim, iam acabando por ficando mais para trás nesta fila tão grande de pessoas que está a caminhar, e os amalequitas atacam os israelitas, atacam a grande fila, digamos, de israelitas na parte de trás, onde eles eram mais fracos, matando, roubando, pilhando aquilo que era do povo de Israel.
Moisés convoca Josué, Josué prepara um exército, enfim, em cima do joelho, digamos assim, porque foi à última hora. Israel não tinha um exército preparado. Os israelitas vão combater contra os amalequitas e os derrotam. E no fim do episódio, diz assim, o Senhor disse a Moisés, escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Portanto, há uma profecia do Senhor, dada por Moisés, que os amalequitas seriam eliminados. Mais tarde, em Deuteronômio, esta profecia é confirmada. O texto diz, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Dentro da lei de Deus havia este mandamento. Quando Israel estivesse estabelecido em Canaã, digamos, dos seus inimigos cananitas, era a responsabilidade do povo ser instrumento de Deus para punir a maldade da cultura amalequita. Este é um princípio repetido várias vezes na história bíblica. Nós encontramos isto com alguma frequência, em que Deus usa um povo para punir outro. Usa Israel para punir alguns povos, mais tarde vai usar também os assírios e os babilônios para punir. Tinham-se passado cerca de 2 séculos que Israel está estabelecido na terra, quando o período dos juízes está a terminar, quando começa a monarquia, nós temos Saul como rei, Israel torna-se realmente a força dominante naquela região, e Deus então dá ordem a Saul. Desculpe, antes disso ainda temos a profecia de Balaão. Lembram-se de Balaão? Ele tentou profetizar contra Israel, mas Deus transformou a sua profecia em bênção. Ele diz o seguinte, de seus baldes mandarão água e a sua semente estará em muitas águas e o seu rei se erguerá mais do que Agag e o seu reino será exaltado. Uma profecia de Balaão que já anunciava a vitória de Israel contra Agag, rei dos amalequitas, daí que Amã era agagita, descendente deste rei. Então, voltando aqui, o Senhor diz o seguinte, em 1 Samuel, é a ordem dada pelo Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito, vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver e não lhe perdoes. A ordem de Deus era que Saul fizesse a Amaleque o que Deus tinha dado como ordem a Josué contra Jericó, a eliminação completa, era o castigo desta cultura maligna que durante séculos tinha feito maldade à sua volta. E Saul recebe esta ordem e Saul vai e ele derrota os amalequitas, mas, diz o texto, feriu os amalequitas e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem aos cordeiros e ao melhor do que havia e não os quiseram destruir totalmente. Ou seja, a Saul não obedece à ordem de Deus. Ele não cumpre o que Deus mandou. Ele separou o melhor. Ele viu aquilo que era agradável aos olhos e ele poupou a Agag e a sua família. É nesta circunstância que vai surgir aquele famoso princípio bíblico dado por Deus através de Samuel a Saul. Melhor é obedecer do que sacrificar. Grande princípio bíblico, importantíssimo para a história do povo. E que vai fazer com que o povo de Israel venha ainda a sofrer com os amalequitas. O texto diz que Samuel vai dizer a Saul, não voltarei contigo porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Então, pouco depois disto, nós vamos ver os amalequitas atacar a cidade de Ziglac, onde Davi tinha a sua família. Lembram-se? Davi vai sofrer por causa da falha e da desobediência de Saul. Quando nós desobedecemos ao Senhor, a nossa desobediência acaba por afetar a nossa vida, mas também afeta a outros. Muito bem, então, voltando outra vez aqui ao texto de Esther. Ora, Amã era filho de Amedata Agagita, ou seja, repito, a maioria dos estudiosos bíblicos acreditam que então esta
família de Agag, que foi poupada nesta ocasião. Agag vai ser morto por Samuel, mas a sua família deve ter escapado nesta ocasião. Continuou a existir, os amalequitas continuam a existir, e então mais tarde, um descendente desta família vai se levantar para tentar eliminar o povo de Deus. Lembrando que, se os irmãos recordarem, Mardoqueu parece ser descendente da família de Saul, isto tem um significado todo especial, não é? Temos um descendente da família de Saul que recebeu ordem para eliminar os amalequitas, a ter que enfrentar um descendente da família dos amalequitas que não foi eliminado por Saul. Ou seja, a inimizade aqui é profunda. E esta inimizade é que está por trás daquilo que vai acontecer, porque o versículo 2 diz: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Nós não sabemos o que Amã fez para que o rei Assuero o exaltasse. Sabemos que de vez em quando os reis persas colocavam um dos príncipes como primeiro príncipe, primeiro-ministro, grão-vizir, digamos assim. É o que vai acontecer com Daniel, é o que Dario, pai de Xerxes, pai de Assuero, faz com Daniel. Aqui vai ser feito com Amã. Porquê? Não sabemos. Amã ocupava então uma posição elevadíssima, provavelmente a segunda posição no Estado, depois do rei era Amã a pessoa mais importante, e com isto todos tinham que se curvar diante dele, mas Mardoqueu não o faz, apesar de ser uma ordem real. E porquê que ele não o faz? Ele não o faz essencialmente porque é uma questão racial, porque é uma questão de cultura. Ele não se prostra diante de alguém que representa um povo que é inimigo do seu povo. Há uma ordem bíblica para não nos prostrarmos, mas essa ordem tinha a ver com idolatria. E Amã é um príncipe, é uma pessoa humana, não é um deus pagão. Nós vemos personagens bíblicos a curvarem-se em atitude de respeito e de homenagem a outras pessoas. Por exemplo, Abraão curva-se diante dos hititas. É uma questão de respeito quando ele vai comprar o terreno deles para fazer o cemitério da sua família. Jacó curva-se diante do seu irmão Esaú, é um reconhecimento de que Esaú era mais velho do que ele e ele lhe devia algum tipo de respeito. Davi se curva diante de Saul, porque Saul era o rei, portanto não havia necessariamente ao contrário. O que nós temos aqui é uma questão que tem a ver com os povos, com o facto dele ser judeu. Havia uma ordem de Deus e isto criava dificuldades. E todos sabiam que Mardoqueu era um homem correto. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandato? Ou seja, Mardoqueu é conhecido como um homem certo, um homem que cumpre a lei, um homem que se comporta da forma ideal. Sucedeu, pois, que dizendo-lhes isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha dado para judeu. Mardoqueu tinha tentado guardar, de certo modo, qual era a sua etnia. Lembrem-se que ele disse a Esther que não contasse a ninguém que ela era judia. Porquê? Repetimos aquilo que dissemos aos irmãos. Os judeus eram um povo derrotado, era um povo que tinha se tornado servo, e era um povo que levantava normalmente dificuldades aos outros povos por causa das suas características. Só adoravam um único Deus, guardavam o dia do sábado. Estas coisas criavam dificuldade nos povos que lidavam com os israelitas. Então, Mardoqueu disse a Esther: olha, não digas a ninguém qual é o teu povo. E pelos vistos, Mardoqueu também não dizia. Como eles eram segunda, terceira geração, provavelmente, nascida já na terra do exílio, eles estavam tão integrados em termos de língua, de cultura, de roupa, que não era muito fácil distingui-los das outras pessoas da terra. Então não sabiam que ele era judeu, mas tanto o pressionaram nesta altura que ele teve que dizer: olha, eu sou judeu, Amã pertence a um povo que é inimigo do meu povo, eu não vou me curvar diante dele. Mas o fato de Mardoqueu ter declarado que era judeu vai levantar aqui um grande problema. Porque vendo Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, se encheu de furor. E já que Mardoqueu contou que o seu povo era o povo de Israel, ele teve por pouco nos seus propósitos pôr as mãos só em Mardoqueu.
porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Começa aqui, irmãos, a história, ou pelo menos de uma forma muito particular, a história daquilo que nós conhecemos como o antissemitismo. Sim, o antissemitismo é algo que só é classificado como tal no século XIX. Ele nasce na Alemanha e depois vai ter o seu grande expoente com Hitler, que vai tentar eliminar o povo de Israel, eliminar todos os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ora, muitos séculos antes de Hitler temos Amã. Digamos que Amã, num certo sentido, é o primeiro Hitler. Os israelitas, os rabis judeus, tentavam explicar os motivos pelos o Mardoqueu não se curvava diante do Amã. É muito interessante lermos os comentários rabínicos, porque eles às vezes fazem um bocado de floreio. Por exemplo, há uma história judaica que diz que Amã tinha mandado levantar uma estátua de si mesmo e que ele queria que as pessoas se curvassem diante dessa estátua e Mardoqueu não aceitava. Não é isso que o texto bíblico diz. Há uma outra versão judaica que diz que Amã costumava carregar nos seus vestuários, nas suas joias, uma pequena imagem do Deus a quem ele adorava, e portanto ele carregava esta imagem. E que neste sentido, quando Mardoqueu se prostrasse diante de Amã, estaria-se prostrando diante da imagem que Amã carregava, e é por isso que Mardoqueu não se curvava. Mais uma vez, o texto bíblico não diz isto. São tentativas dos rabis de explicar o porquê de Mardoqueu não se curvar. Repito que provavelmente era uma questão de povo, era uma questão de Amã não aceitar se curvar diante de alguém que representava o grande inimigo do seu povo. Portanto, Mardoqueu não se curvava diante daquele que era um grande inimigo do seu povo. Então, a partir de agora, nós vamos ter Amã não somente como inimigo de Mardoqueu, mas inimigo do povo de Israel. E no seu coração, ele vai então arquitetar um plano não somente para eliminar Mardoqueu, que tinha uma posição importante, junto à porta do rei, como já vimos, mas eliminar todo o povo de Israel. E que plano vai ser este? Como é que ele vai conseguir fazer uma coisa destas? Se os irmãos quiserem, no próximo domingo, nós veremos qual é o plano e como é que ele vai conseguir usar as próprias leis persas e a mentalidade, não é? E a forma de pensar dos reis persas para conseguir isto. Guardemos então aqui alguns pensamentos. A recompensa nem sempre aparece, mas o Senhor a tudo vê. Mardoqueu foi fiel, foi correto. Ele foi perfeitamente justo na sua forma de agir e, no entretanto, ele não foi recompensado. E podemos pensar assim, não guardaram aquilo que aconteceu. De que é que serviu se portar bem se ele não ganhou nada com isto? Não sei se já aconteceu consigo, talvez o irmão já tenha experimentado isto, de ser correto, ser justo, portar-se bem, fazer aquilo que é o certo e perceber que não há nenhuma recompensa. Irmãos, nós fazemos o que é certo porque é certo, não por causa do galardão. Mas o nosso Deus é um Deus justo, o único que é perfeitamente justo, e Ele vê todas as coisas. E nós não tínhamos dúvida, porque a palavra nos diz do Senhor Jesus Cristo que um dia até um copo d'água que foi dado em seu nome será recompensado. Portanto, o Senhor sabe. E nesta história nós veremos que ainda este momento em que Mardoqueu não recebeu a recompensa ainda vai ter um significado muito grande na história. Por outro lado, Amã, não sabemos o que é que ele fez e ele é exaltado. E nós temos aqui um episódio comum da prosperidade do ímpio. Trata-se de uma verdade bíblica muitas vezes repetida. Há um salmo, então, que descreve isto em grande pormenor. Por exemplo, Asaf fala sobre isto, Davi fala sobre isto, em que eles dizem que ficaram indignados. Mas o próprio salmista depois diz, não te indignes, não é? A expressão é mesmo, não fiques inflamado quando o ímpio prospera. É temporária a prosperidade dele. Nós estamos preocupados com coisas que são muito mais duradouras e eternas. Portanto, não fiques frustrado com isto. Uma terceira lição importante para
para nós nesta história é que o crente não aceita compromissos com o mundo. Talvez fosse mais fácil para Mardoqueu comprometer-se, curvar-se diante de Amã. Era uma pequena concessão nesta situação. Mas, irmãos, se nós começarmos com pequenas concessões, abrimos mão de uma coisa aqui, abrimos mão de outra ali, e daqui a bocadinho já não se consegue distinguir o justo do ímpio. O homem e a mulher de Deus não aceitam compromissos com o mal e não se curvam diante do ímpio, só se curvam diante do Senhor. Lemos, já foi dito, não é? Para alguém que aquele que se ajoelha e se dobra diante do Senhor, aquele que se prostra diante do Senhor, não irá se prostrar diante de mais nada. Não irá se prostrar diante de nenhum homem, de nenhum problema, de nenhuma circunstância. E esta deve ser a nossa postura como servos do Senhor. A última ideia que quero que os irmãos guardem, e ela está subjacente a toda a história de Esther, é que Deus de facto controla a história e os seus acontecimentos. O Senhor não perdeu o controle do que está a acontecer. Pode parecer estranho que neste momento um inimigo de Israel suba a uma posição de alta exaltação e de poder dentro do império. Será que Deus não sabia disto? Será que Deus não via o coração de Amã como um coração maligno? Mas Deus permitiu que ele chegasse a esta posição. Mas o Senhor tem a história nas suas mãos e tem o controle nas suas mãos. E nós ainda iremos ver isto de forma muito clara no desenrolar desta história.